Você, Lê, não comprou, né, o livro, né? Não sei se os outros, se o Fred comprou também. Comprou, Fred? Não, não comprei não. Mas tem na internet de graça, né, para baixar, né? Eu coloco no É, Kindle agora, tá fácil. tá ótimo. Então, no final, quando nós terminamos lá o Arquelau de Atenas, né? Que a gente viu lá o Diógenes e o Arquelau, ele começa uma sessão que são trechos das obras dos pré-socráticos, né? Então tem lá, como a gente falou, né? Quase todos os pré-socráticos escreveram alguma coisa, escreveram alguma obra. Geralmente a maior parte deles escreveu uma obra chamada Sobre a Natureza, né? O Peri Physis, né? Ou Cataphysis, segundo a natureza. Só que a maior parte dessas obras elas não chegaram até nós, chegaram só fragmentos. A maior parte desses fragmentos eles estão lá no texto do Reale. Então ele coloca lá esse é muito bom, né, nesse livro dele, né? Porque está lá o texto original do cara. E aí você pode então ler o texto original para relembrar e tal, para poder, né, ver o que eles estão escrevendo de fato, né? Nós não vamos passar por isso que a gente já viu a estrutura filosófica do cara, a gente já viu já o pensamento filosófico dele, mas está ali os textos originais, né? E agora nós vamos fazer aqui uma retomada geral, né? Para a gente poder fazer uma síntese desses pré-socráticos que a gente viu, né? Foram vários que a gente viu. Aqui nós temos, né, esses 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, 12 pré-socráticos. A pergunta é, se tem mais de 12? Bom, sempre pode ter um ou outro ali que existiram, né? Que são citados tanto pelos historiadores da época, né? Que é o Diógenes Laércio, né? Que é o Plutarco, que aparece também nas obras do Aristóteles, mas às vezes eles não têm tanta relevância assim, né? Aqui o Giovanni Reale escolheu colocar esses 12, né? Que aparecem como os 12 mais importantes, né? É o que nós chamamos de filosofia canônica, né? Nós temos esse termo canônico também para a Bíblia, né? O cânon bíblico, né? Que são os livros que entraram na Bíblia, e tem também os livros que não entraram na Bíblia, mas que também são importantes, né? Então lá, sei lá, né? O Pastor de Hermes, né? Você tem lá a Carta de Barnabé, você tem o de Daquê. A mesma coisa acontece na filosofia. A filosofia tem um cânon, né? Qual é esse cânon? São os autores consagrados da tradição filosófica, né? Que vai desde Tales até, sei lá, né? Até os modernos aqui, né? E sempre tem aqueles teóricos, né? Aqueles autores que eles não são canônicos, ou seja, eles não são autores que todo mundo estuda. Então sempre vai ter lá, por exemplo, né? Você vai estudar lá o Rousseau, o Hobbes, o Montesquieu e sei lá, o Locke. Só que aí tem lá o Bossuet, que ninguém estuda ele, mas que ele é importante também, né? Porque ele é um filósofo do mesmo período que está defendendo um tipo de um absolutismo, né? É um absolutismo de orientação assim mais de esquerda, vamos dizer assim, né? Então você sempre tem, né? Você tem lá, você vai estudar lá o Marx, mas do lado do Marx tem o Bruno Bauer, né? Você tem outros filósofos que estão no mesmo período que o Marx, mas a gente deixa todos eles de lado porque o mais importante da época era o Marx e o Engels. Então você tem, então, esses filósofos canônicos, esse termo vocês vão ouvir várias vezes na filosofia, né? A gente Os vai chegar nesses canônicos, caras aí, não vai, Isaac? a gente vai chegar em todos eles, né? Mas assim, o Giovanni Reale, né? Ele vai ter que optar sempre por pegar uma linha, né? Então sempre vai ter algum ou outro que vai ficar do lado, assim. Ah, não, mas aqui tem esse filósofo aqui que ninguém conhece, né? Tipo Luiz Lavelle, né? Ninguém conhece Luiz Lavelle, né? O Olavo que ele traz Luiz Lavelle para discussão filosófica, né? Mas ninguém conhece ele. Você vai pegar, por exemplo, qualquer filósofo que você vai pegar de formação tradicional assim, da faculdade, nunca ouviu falar desse filósofo, por exemplo, né? Por Interessante, né? quê? Por que será, né? Cabe uma reflexão, Então, né? cabe a reflexão, né? É uma questão, né, de domínio do currículo, né? Fundamentalmente, mas também também uma questão de você escolher os teóricos que mais se alinham a determinado tipo de pensamento, né? É, eu, Então eu falo, sim, eu falo não, né? Porque o Olavo também fala, né? De doutrinação, né? é, sim, sim. Às vezes a doutrinação, né, como o Olavo fala, a doutrinação não é nem sempre você doutrinar a pessoa para que ela pense de uma forma, mas é esconder dela, né, Isso, sim. outros temas, né, outras Uhum. questões. E eu acho que é nesse sentido que o Olavo fala, né, Sim, é nesse sentido.
De você, E foi você? perguntado numa discussão uma vez, um colega contando para mim falou o seguinte, olha, não há, ela estava na universidade, fazia acho que filosofia, não sei que curso era, falou, não existe doutrinação lá na faculdade, defendendo que não existia. Aí Sim. ele perguntou para ela, tá, quantos livros do Marx você leu? A gente estudou vários. Quantos livros também dos pensadores, né, dos pensadores aí de esquerda você leu? Ah, li esse, li aquele, li tantos outros. Tá, e quantos livros do Locke você leu? Hume, colocaram para debater. Ah, nenhum. Nem preciso falar mais nada. Geralmente é um capítulo, né? É um pedacinho do livro, né? É um comentador que você coloca desses caras aí, dos de direito. Mas nem tudo, né? Por exemplo, você leu Marx? Leu. Então tá. Então quem são os teóricos que contrapõem o Marx? Não, nem, né, Aí a pessoa fala assim, o Adam Smith e o David Ricardo. Falando, não, o Adam Smith e o David Ricardo escreveram antes do Marx, nem são e o anteriores, Marx são anterior. E o Marx está refutando esses caras. Mas Eles quem é são que refuta o anteriores. Marx? Né? Aí não sabe dizer, né? Tem toda a escola austríaca, né? Então tem o Ludwig von Mises, né? Tem o Bernard Shaw, né? Tem vários filósofos que não são Aí, lidos. primeiro precisa entender a cronologia, né? Você não, não cometeu o anacronismo, é saber quem veio depois e quem veio antes, porque quem vai Sim, refutar é quem veio depois. exatamente. Né? Então, se você não leu, por exemplo, os refutadores do Marx, você não sabe onde é que eles entenderam que o Marx tinha errado, né? Porque o Marx, de fato, né, ele apontou erros, por exemplo, vamos dizer assim, erros na filosofia do David Ricardo e do Adam Smith. Beleza, ele apontou erros, mas ele fez proposições também. E as proposições do Marx, quem que desconstruiu elas? Ah, não, ninguém desconstruiu o Marx. O Marx está ali, não, cara, isso não existe, né? Em filosofia não existe isso de não ter refutação. Por mais que o cara tá certo, né? Sempre tem alguém que tá falando, olha, mas vamos olhar essa coisa pro outro lado, né? Então é bem nesse sentido mesmo, Leno. Assim, eu acho que as pessoas elas você sempre tem que tentar entender que o filósofo que você está lendo tem que ter um outro que está pensando diferente de você. Quando a gente pensa, né, na filosofia naturalista aqui, a gente viu isso, né? Quer dizer, tem lá, né? Os naturalistas, os pré-socráticos primeiros, né? Os monistas defendendo uma coisa, né? A permanência, e vem o Heráclito que fala, não, vamos defender então outra coisa agora que é o devir, né? Quer dizer, isso Uhum. é você mostrar que existia, né? Contradições, né? O que é importante, né? É, Existia, uma apologética saudável, né, cara? exato, né? Assim, não, tem esses aqui que pensam isso, tem esses aqui que pensam diferente, eles estão convivendo no mesmo período tal, mas quando você vai chegando cada vez mais próximo da modernidade, né? Vai se Mais perdendo, alguns né? vai se perdendo. Alguns vão sendo escolhidos, outros vão sendo abandonados, né? E mesmo no período medieval, tem muitos filósofos no período medieval que basicamente ninguém conhece, né? Sim, conhece Tomás de Aquino e só, né? Não conhece os Uhum. outros, né? É a É mesma aquilo que o coisa. Fred disse ontem lá, né? O Fred falando que, pô, nego fala muito de Armínio, mas, pô, agora eu tô começando a ler ele e tô vendo que, pô, não é bem isso como o Isso, pessoal fala, né? importante isso, né? É importante que leia Calvino, tá, mas quem são os calvinistas que vieram depois do Calvino e que vamos dizer assim, modificaram, né, o pensamento do Calvino, né? Porque várias coisas que o calvinismo fala hoje não estão no Calvino. Por Sim. exemplo, a hiper, É a hipergraça, né? não é hipergraça, não, é a hiperpredestinação, né? Que é a dupla Ah, predestinação. Isso isso aí. aí. É isso aí. Por exemplo, isso não está no Calvino, né? Mas está em alguém. Alguém propôs Uhum. isso. Quem é Alguém esse que alguém? Falar os calvinistas. Não, não são os calvinistas. É um calvinista específico que foi lá, pegou o Calvino e falou: vou ler isso aqui e vou, sei lá, aperfeiçoar. Aí, quando você pega e encontra esse cara, né? Esse cara aqui, você vai entender contra quem, por que, que o Armínio está propondo o que ele está propondo, né? Ele propõe o que Uhum. ele propõe não em contradição ao E Calvino. aí começa a fazer sentido, né? E aí começa a fazer sentido. Fala, tá, entendi, né? Então, houve, né, um radicalismo de um lado, aqui do Calvino, né? De um lado, que é os hipercalvinistas, e aí você tem um radicalismo do outro lado, né? Que O, são os arminianismos, os o arminianistas. o Paul Washer, numa pregação, ele falou assim: olha, vou falar uma coisa para vocês. Imbecis, assim, o cara traduziu como imbecis, né? Não sei se, eu não lembro da palavra que ele usou em inglês, né? Mas o cara traduziu como imbecis, né? Olha, imbecis existem dos dois lados, calvinistas e arminianos, entendeu? Ah, sim, sim. Ele falou, ele usou esse termo, né? Imbecis, existem ele quis dizer que a imbecilidade, ela tá em todo lugar. Exatamente, né? Exatamente. Tem um autor brasileiro, não é brasileiro, não. É o Umberto Eco, né? Que é o autor-escritor italiano, né? Ele falava isso, né? Ele falava assim, falava sobre os idiotas vão governar o mundo, né?
Já ouvi essa frase. Eu Por também quê? já escutei isso aí. E aí ele falava também, né, que todo. Ah, não, esse aí já é outro, cara. É aquele autor, escritor brasileiro, que o Pondé gosta dele. A Vida Como Ela É. Ele falava que toda a unanimidade é burra, né? Os Não, idiotas é o vão Nelson dominar o Rodrigues. mundo. Nelson Nelson Rodrigues. Rodrigues. Os idiotas vão dominar o mundo é o Humberto Eco, né? Aí o Nelson Rodrigues fala, e toda unanimidade é Unanimidade é burra, né? burra, é Nelson Rodrigues. É os burros Dramaturgo. idiotas É. que vão dominar o mundo, né? Mas é Contos bem isso Eu mesmo. já li os contos de Nelson Rodrigues. É legal, velho. Assim, alguns são É bom. divertidos, outros são meio, entendeu? Pervertido. Então, mas é que ele quer mostrar, né, como era a classe média burguesa brasileira, né? E ele conta de uma forma bem comédia, né? É. Então ele fala assim, eles são tão moralistas, né, tão elitistas, tão virtuosos, né, tão sequinhos, né, tão assépticos, né? Mas por trás disso tem lá, né? É o cara que pega a cunhada, que pega a sobrinha, que pega a mãe, Uhum. que come É sei o lá o cara quê que e tal. aceita, é o cara que aceita que outro marido durma com a mulher dele, porque só com isso a mulher dele consegue ter uma relação boa com ele. É tipo isso, né? Tipo, o que acontece nos bastidores, né, do negócio, né? Uhum. Aí fala assim, vocês não são tão morais como vocês pensam que vocês são, não, né? Desse jeito mesmo. Então eu acho que é legal porque ele desnuda, né, a alma, assim, Uhum. dessa elite, né, burguesa, né? Coisa que é engraçado, né? Porque é uma obra que fala sobre a burguesia carioca, né? Burguesia paulista, né? Porque isso não é um retrato do brasileiro da roça, né? Do brasileiro do campo, né? Que é um outro brasileiro, né? Que é um brasileiro É um outro mais, tipo de brasileiro. que é um brasileiro assim mais virtuoso até, né? Mais correto, né? É Nesse aquele, sentido. é aquele brasileiro de Caim e Abel. Eu ia falar assim por causa, é o cara que só quer sair para trabalhar. É o afegão médio, né? Que chama de É afegão o médio, afegão né? médio, é o afegão É, médio, né? Esse que olha assim essas coisas fala que fica meio horrorizado, fala, nossa, que é. putaria é essa, né? Mas é bem Uhum. isso mesmo, né? Bom, então, olhando aqui, né? Nós temos os primeiros três filósofos aqui, que a gente já viu eles, são os filósofos da escola de Mileto, né? Também chamados de jônios. Jônios porque eles são da etnia jônica, né? Lembrando que Mileto é a cidade, né? Ali, a ilha, né? Cidade de Mileto. Cidade essa que vai se expandir, né? E vai criar vários assentamentos, né? Porque a cidade vai ficando muito grande. Vamos lembrar que a Grécia ali, a região da Grécia, são cidades, são ilhas, né? É uma região assim que não tem muita prosperidade de terra, né? De espaço físico, geográfico. Então, eles são expansionistas por uma razão de necessidade mesmo, né? De fazer colônias para poder mobilizar parte, né, dos seus habitantes para outros lugares, para poder ter condição melhor de vida, né? Mas o Tales, o Anaximandro e o Anaximenes, eles são de Mileto de fato, né? E os jônios, né? Daí tem, que eu comentei lá no começo da aula, né, tem os áticos, né? Tem os jônios, né? Tem os eólios, né? Que são etnias, né? Etnias como se fossem assim, mega grupos, né? Com uma matriz linguística e cultural mais semelhante. Como a gente dizer assim, a etnia dos Guarani, a etnia dos Tupi, a etnia dos Chavante, a etnia dos Terena. E aí, dentro dessas etnias, você tem tribos diferentes, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, você tem lá a etnia, né? Você tem a etnia, vamos dizer, os gregos, né? Como um todo, os gregos. Aí você tem várias etnias dentro dos gregos, né? Que são grandes matrizes, grandes grupos étnicos. E dentro desses grupos étnicos, você tem várias cidades gregas, né? As cidades dos jônicos, a cidade dos eólicos, a cidade dos dórios, a cidade... E aí, eles têm, né, uma proximidade linguística, eles falam mais ou menos, né, uma língua semelhante, com variações, e eles têm uma proximidade cultural onde eles se reconhecem como um povo, assim, civilizado, né? Quer dizer, os gregos são civilizados. A gente vai ver isso já já na aula de sofistas, né? Quem não é grego é bárbaro, né? Quem é grego é civilizado, né? Com o tempo, isso vai ficar cada vez mais restrito, até o ponto de que quem é da cidade é civilizado, quem é de fora da cidade é bárbaro, né? Principalmente com relação a Atenas, isso vai ser muito mais claro. Bom, com relação ao princípio, né, ao arquê, o Tales, né, como nós lembramos, vai dizer que o arquê é a água, né? Enquanto o Anaximandro
vai dizer que o arquê é o áperon, e o Anaximenes vai dizer que o arquê é o ar infinito. Essa ideia de ar infinito que vai retornar lá embaixo, né, no Diógenes e no Arquelau, né, que são os dois últimos filósofos pré-socráticos, né, que vão retomar esses conceitos desses filósofos físicos aqui, né, da escola de Mileto. Vocês lembram o que é o áperon? O áperon é algo eterno, não é? É o indefinido. O indefinido, isso. Isso, então, é uma substância, né, que seria a origem de todas as coisas e que ele tem a característica de ser indefinido. Daí o nome apeiron, né? Apeiron, peiron, né? Definido, apeiron, A negação. o não, é a negação, o não definido, né? E aí, então, a explicação, né? O Tales, com a água, ele fala que a água, ela é o princípio de todas as coisas, mas ele não chega a dar uma explicação de como a água, ela produz as coisas que existem, né? Ele só fala que a água é o princípio de todas as coisas, mas deixa assim. É como se ele dissesse assim, olha, eu estou procurando o princípio. Já o Anaximandro e o Anaximenes, eles vão um passo além, como a gente tem falado, né? Eles, além de propor quem é o elemento do princípio, eles também propõem o processo de formação das coisas, né? Então é como se fosse uma escadinha mesmo. O Tales dá o primeiro passo, o Anaximandro ele dá um outro passo muito, muito mais adiante do Tales, né? Porque ele vai propor o áperon, que é um elemento abstrato, né? Quase metafísico, e aí ele já propõe também um processo, né? Como que é o processo de formação das coisas que existem. Então, o Anaximandro fala que é por separação dos contrários, né? Que ele vai chamar de injustiça. Injustiça por quê, né? Porque a unidade das coisas é a perfeição, né? E a divisão é sempre um processo que vai degenerar a perfeição, né? Formando outras coisas. Por isso que ele chama isso de processo de injustiça, né? Você para pensar assim, né? Só para fazer uma analogia com uma coisa mais moderna, para a gente poder, né? Só tentar fazer uma aproximação, né? Tem algumas comunidades, algumas igrejas, né, que trabalham com célula, né? Célula. A célula, ela é um grupo de pessoas, né? Esse grupo de pessoas, ele cresce até chegar a um determinado número, e chega a um determinado número, ela se multiplica, né? Eles falam, né? Multiplicação de células, né? Mas, na verdade, o que acontece é uma divisão, né? É uma divisão, chegou lá em 12, aí fica 6 para um lado e 6 para o outro, né? E aí, às vezes, as pessoas eram tão juntas, né? Elas tão próximas, que elas sentem assim, não, tô perdendo o vínculo, né? Com as pessoas que estavam antes com a minha célula matriz, né? Isso assim, evoca, né, um sentimento de tristeza, né, de injustiça, né? Por que eu separei daquela pessoa, né? Por que ela ficou com aquele líder e eu fiquei com esse líder, né? Então, mais ou menos, só para usar essa metáfora, essa figura, né, para a gente entender o que ele quer dizer com injustiça aqui, né? O Anaximandro está falando, olha, o áperon, ele é um indefinido eterno, absoluto, perdão, indefinido, né? Indefinido, que perfeito ele é em si mesmo, mas quando ele se separa, ele provoca algo como uma injustiça de onde nasce todos os seres, todas as coisas que existem. Então, tudo que existe é fruto de uma injustiça. Portanto, o deixar de existir, que não é deixar de existir, né, mas é voltar ao indefinido, é um processo de justiça, né? Então, se eu nasci, o nascimento é uma injustiça, porque eu tenho pedaços, né, eu tenho uma parte do áperon em mim, meio que separado do áperon, e quando eu morro, essa parte, esse áperon, ele volta, né? E aí, então, ele se torna novamente integrado, né? Daí a ideia da separação dos contrários, né? Ou seja, né, da injustiça e justiça. O Anaximenes, né, vai falar que é o ar infinito, então ele permanece com a ideia do áperon, né? O indefinido áperon, mas ele dá um nome para o áperon, né? Que é o ar, né? Ar aqui que não deve ser o ar que a gente, não deve ser o ar que a gente sopra, né? Não deve ser o vento, mas deve ser uma espécie de ar meio metafísico também, assim, né? E aí ele vai falar que o processo, né, de feitura das coisas é o processo que se dá por condensação, né? Quando o ar ele fica adensado, e por rarefação, quando o ar ele se desfaz, né? O corpo humano, né, ele é um ar altamente adensado,
uma pedra é um ar mais adensado ainda, né? Enquanto, sei lá, né, que a água é um adensamento mais sutil, né? E assim vai, níveis de adensamentos diferentes, né? E a rarefação é o processo de degeneração, né, de morte. Então, nós temos esses três filósofos, os filósofos de Mileto, pré-socráticos, os três propondo que há um elemento que dá origem a todas as coisas, e já explicando, né, os 2 segundos aí, explicando como acontece o processo de formação, de criação, de organização do cosmos. E aí temos lá aquela informação ali, ó, que eles eram filósofos que são chamados também de monistas, né? Monistas por quê? Porque eles entendiam, né, buscavam procurar entender que havia um único princípio da onde tudo na natureza se deduz, né? Então, é o princípio mono, que é o que vai desaparecer depois deles, né? Com os filósofos lá, os pluralistas, né? Que serão o campo que vai, ou não, os filósofos que vão propor, né, que não exista um único princípio, mas existam vários princípios que compõem o mundo. Né? Então, nós temos esses 3 aqui primeiro, que são os filósofos, os pré-socráticos, os filósofos monistas. Né? E aí ele tira aqui, né, o Giovanni Reale, ele tira aqui o Heráclito. O Heráclito, ele ele não é de Mileto, né? O Heráclito, ele é da onde mesmo, vocês lembram? O Heráclito É da Itália lá? Não. Eu tenho que lembrar aqui. Samos, né? Samos? Não, Samos é o Pitágoras. Heráclito. Deixa eu ver. Eu anotei. Pera aí, é pré-socrático. Éfeso. Isso, perfeito. É escola jônica, né? Éfeso. O Heráclito. O obscuro. O Heráclito é da escola jônia, mas ele é de Éfeso, né? Da cidade de Éfeso. Jônia por quê? Porque ele também é jônio, né? Ele também é da mesma etnia, né? Mas ele é de outro... Oi? Ô, Zac, esse esquema aí de jônico, todas as cidades são os nomes do campo harmônico? Jônio, Dórico, Lídio, Frídio, Mixolídio, Elóquio e Lócrio? É? Isso, é. As cidades não são cidades, né? Eles são etnias. Ah, tá. Então, assim, etnia jônia, né? Aí vão pegar lá várias cidades que foram fundadas por jônios, né? Jônio é tipo como se fosse como que eu vou dizer para você isso? É como uma se tribo. Fosse uma matriz tribal, porque assim, quando eu falo tribo, né? Por exemplo, assim, no Brasil eu falo a tribo dos Gorotini. Os Gorotini, eles são aquele cacique Raoni lá, eles são Caiapó, né? Então os Caiapós, eles têm várias tribos no Brasil, né? Várias tribos, mas eles formam uma etnia, a etnia dos Carapó, né? Os Guarani, tem várias tribos guaranis, mas eles formam uma etnia guarani. O que é etnia? Como é que eu caracterizo essa etnia? Eu caracterizo ela, primeiro, né, por determinados traços fenópticos, né? Traços de corpo, né? Por elementos de cultura, ou seja, como eles pintam o corpo, né? De certos costumes, e pela língua, principalmente pela língua, né? Então você tem uma língua, Caiapós tem uma língua, Guarani, que é aparentado ao Tupi, né? Daí a gente fala Tupi-Guarani, né? O tronco Tupi-Guarani. Tem uma língua terena, tem uma língua bororo, né? Então, quando eu falo eólio, mixolídio, frígio, dório, eu estou falando de matrizes étnicas. Aí, quando eu falo de Mileto, estou falando de uma cidade que foi fundada e cujos moradores eles pertencem a essa etnia, a etnia dos jônios. Então, eles têm uma língua, o grego deles é o grego jônio, né? Que é um grego diferente do grego dórico, né? Que dará origem ao grego ático depois. Então, mas esse grego ele é um grego parecido, né? Você vai ouvir e fala assim, não, eu reconheço algumas palavras, outras não, né? Tem como se fosse um sotaque, né? É tipo, sei lá, né? Português de Portugal e o português do Brasil, o português de Macau, né? Tem, assim, o português de Macau é na China, né? O português de Macau, ele é um português que tem umas misturas com palavras chinesas, né? Com expressões chinesas. O português de Cabo Verde, né? Tem expressões idiomáticas africanas, né?
Então, tem hora que a gente se entende, né? A gente se entende, mas nem não dá para entender tudo, né? Não sei se ficou claro isso. Tá ok. Eu tava com essas dúvidas aí mesmo, já tirou tudo. Só na Então, beleza, explicação. Né? De boa. Então, pensa assim, matrizes grandes, né? Os jônios deve ter um ancestral, os dóricos outro ancestral, os eólicos outro ancestral, né? Esse ancestral vai formando uma grande família, essa família vai aumentando, aí fica tão grande que eles começam a se separar, né? E separam-se e formam cidades jônicas, né? Cidades dóricas. Com o tempo vai misturar tudo, né? Vai misturar tudo, por quê? Porque os gregos ali vão começar a se entender, né? Com comércio, né? Vão brigar bastante também, até que vai surgir inimigos, né? Que não são gregos, e aí sim eles vão começar a se unir cada vez mais, né? E aí vai começar a acontecer aquilo que nós chamamos de sincretismo, né? Sincretismo por que sincretismo, né? Por causa da ilha de Creta, né? A ilha de Creta é uma ilha interessante, né? Por quê? Porque na ilha de Creta você tinha vários agrupamentos de etnias diferentes. Você tinha lá, né? Dóricos, jônios e mixolídeos na mesma ilha, né? E aí eles brigavam entre si, né? São famílias que brigam entre si. Mas quando eles tinham, né, um inimigo comum, aí eles se juntavam, né? Aí falava, ó, sincrético, né? Sim é a preposição grega para juntar, né? Unir, né? Sincretas, cretas de cretenses, né? Então juntava lá essas famílias, né, cretenses, aí formavam uma unidade, né? Então é nesse sentido aí que a gente entende essas matrizes de etnia grega. Devia haver também, Fred, deuses, né? Deuses jônicos e deuses dóricos e deuses frígios. Deviam haver mitos jônicos e mitos frígios. Devia haver, né, toda uma forma musical de cada um desses grupos também. E aí, quanto mais próximos eles ficam, mais tudo isso vai se misturando, né? Vai se misturando. Boa parte desses gregos, eles vão desaparecendo pelas invasões de povos bárbaros, né? Então a gente conhece muito hoje algumas dessas, né? Como Mileto, como Éfeso, como Atenas, como Esparta, né? Como, sei lá, Tessalônica, esses que são mais conhecidos, mas tem vários outros que desapareceram, né? E aí a gente perdeu muito de cultura aí, pelo próprio desenvolvimento normal, né? Da relação de cultura que vai e volta, né? De dinamismo cultural. O Heráclito, beleza? O Heráclito, então, ele era, né, um filósofo, como você mesmo falou, né, o obscuro, né? Ele não é da escola de Mileto, né? Ele provavelmente tenha lido, né, ele tenha ouvido, né, falar sobre as proposições de Tales, Anaximandro e Anaximenes, mas ele tem uma outra preocupação, né? Vamos dizer assim, que ele parte da preocupação dos de Mileto, né? Ele quer encontrar um princípio também. Só que ele percebe, né, muito rapidamente que esse princípio ele não pode ser encontrado de maneira tão absoluta assim, tão material. Então ele propõe o fogo como princípio, mas não o fogo, o elemento fogo, mas o fogo enquanto uma metáfora, né, enquanto uma figura de linguagem. Tanto que ele vai colocar fogo, tracinho, né, fogo, hífen, logos, hífen, natureza, né? Este é o princípio da natureza, é o princípio de todas as coisas. Logos aqui é o princípio da inteligência. Então ele vai falar, olha, não é a água o princípio, porque a água, ela, apesar de fluir, né, ela é muito permanente. Não é o áperon, porque o indefinido é algo que é improdutivo se pensar, né? Quer dizer, quando Anaximandro propõe o áperon, se não houvesse alguém com coragem para nomear o princípio do áperon, a filosofia acabaria ali, né? Por quê? Porque como é que você vai pensar filosoficamente em algo que não é definível, né? Como é que você vai pensar filosoficamente em algo que não tem, né, um elemento palpável para você propor um pensamento sobre isso? Então, o áperon foi quase um suicídio, né? Um suicídio intelectual, né? É como se dissesse assim, olha, vamos falar sobre tal fenômeno. E qual fenômeno é esse? Ele é um fenômeno que não é definível. Bom, então como é que eu vou falar sobre ele, né? Não tem como eu falar sobre algo que é indefinível. A gente pensa assim, por exemplo, não, Deus, né? Deus é um ser indefinível. Ele é um ser indefinível. Mas nós só podemos falar sobre ele dentro de certas definições, né?
Isso não é um problema, não é uma questão de Deus, né? É uma questão da limitação da nossa própria mente. Daí a Bíblia, vamos supor, né, como texto sagrado, ela é uma definição de Deus, né? A Bíblia tem umas delimitações, né, de Deus ali, que servem para guiar o nosso pensamento para a gente poder falar sobre Deus. Porque se Deus fosse somente se você tirar todas essas definições da Bíblia, você vai ficar com um Deus que é tão abstrato e tão indefinido que você não vai poder falar nada sobre ele. Porque você não tem como partir de lugar nenhum. Não sei se deu para entender isso. Deu, por isso que ele deixou pouquinha coisa para saber sobre ele, só os 10 mandamentos. Pois é, né? Que já é muita coisa, né? Porque, não, pouquinho assim, né? No sentido da eternidade, né? Porque assim, você pensa assim, Deus é amor. Putz, isso é muita coisa para você pensar e derivar disso, né? Aí, Deus é justiça. Nossa, é muito outra coisa, né? E aí você fala, Deus é justiça e amor ao mesmo tempo. Poxa, mais complicado ainda, né? Ele é ira. Ele é ira, por exemplo, né? Tá aí, né? Ele é ira, mas também ele é misericordioso, né? Então você tem essas... Aí, ó. Só nessas 4 palavras, né? Nós já temos, né? Uma vida para conversar, ué. Perfeito. Mas vocês percebam, né? Que isso são definições, né? São definições, né? Quando você vai estudar, por exemplo, lá, teologia sistemática, né? Fala assim, olha, Deus é misericordioso. É, mas não como eu. Né? A misericórdia dele não é como a minha. Ela é infinitamente maior do que a minha. Ela é infinitamente diferente da minha, né? Mas o que eu posso conhecer dele é esta misericórdia que eu conheço, né? Então eu mesmo falo assim, se você vai ter bug, né? Porque ele é infinitamente misericordioso, mas ele também é infinitamente justo. Isso. Mas assim, justo num jeito de justiça que é muito superior ao meu jeito, sim, a minha... Aí, se ele é infinitamente justo e eu sou pecador, e aí, como é que a gente resolve isso? Então, a justiça a partir das minhas categorias, né? A partir das minhas percepções. Então, eu vou dizer, ó, Deus é justo a partir da minha percepção de justiça, que é limitada e que pode sempre ser alongada, vamos dizer assim, né? É sempre ser... reconfigurada. Reconfigurada. Mas eu sei definir, né? E esse é o problema do Anaximandro. O Anaximandro, quando ele propõe o Apiron, ele meio que fala assim, olha, a mente humana não consegue definir qual é o princípio. E se ele fosse levado a sério, e assim, de fato, não teria outros pré-socráticos depois dele. Né? Porque fazia, então a mente não consegue entender o indefinido, portanto, né? Vamos parar por aqui, né? Vamos parar por aqui. O Anaximenes, quando ele propõe o ar, a gente pensa, né? Nossa, ele deu um passo atrás, parece, né? Porque ao invés de ir para abstração, né, ele volta, né, para uma coisa mais concreta. Mas ele faz isso como uma necessidade filosófica. Né? Se eu não faço isso, se o Anaximenes não faz isso, a filosofia não avança. Né? E já é um ensinamento para a gente isso, né, de certa forma. Né? Quer dizer, por vezes a gente vai ter que dar, né, determinadas soluções, mesmo que elas não sejam, né, soluções assim, definitivas, né? Soluções que avançam o pensamento, mas ela tem que dar um passo atrás para quê? Para a gente poder continuar pensando sobre as coisas, né? Porque senão a gente acaba dissolvendo o pensamento em um nada que a gente não consegue pensar. Né? Então isso é bem importante, né? É importante que a gente saiba, Deus é muito maior do que aquilo que eu penso. Sim, ele é muito maior do que aquilo que eu penso. Mas eu preciso de alguma coisa para pensar Deus. Seja ela qual for, né? Eu preciso colocar mão em Deus, pé em Deus, olho em Deus, costa em Deus, cabeça em Deus, ouvido em Deus. Mas Deus tem ouvido? Não sei se tem, mas eu preciso colocar ele lá para poder pensar, senão eu não consigo pensar. Então, são categorias assim, né? O que a gente não pode fazer é confundir, né? Confundir essa nossa necessidade de atribuir essas limitações, né, com o próprio ser essencial da coisa, né, de Deus, no caso, né. Bom, então o Heráclito, né, ele vai propor o fogo como uma metáfora para o movimento. Né? O que o Heráclito quer dizer é que o princípio das coisas é o movimento, né, é a transformação, não é um elemento. E ele escolhe o fogo porque ele acha que o fogo
é o tipo de elemento que só existe no sentido da transformação, né? Ele existe como um permanente devir, o fogo, né? Porque ele está sempre queimando alguma coisa, né? Ele nunca existe estaticamente, né? Não é estático que nem pedra, nem estático que nem a água, né? Que tem você pode colocar água dentro de um pote, né? E guardar ela eternamente, né? O fogo não tem como fazer isso, né? E talvez ele não é como o ar infinito, né? Porque ele está pensando que a realidade ela tem uma transformação visível. E o fogo é um elemento visível, né? Ele não gosta do ar, por quê? Porque o ar ele é invisível, né? Então você não veria a transformação. É o que o Heráclito está negando, né? A transformação ela existe. E a transformação ela existe dentro de uma lógica, né? Por isso ele fala fogo logos, né? A lógica da transformação é num processo de degeneração, né? De consumir, né? De degenerar e de renascer, né? De nascer, na verdade. É nascer, nascimento e degeneração, né? Princípios duais, né? Que estão dentro da filosofia do Heráclito. Então ele coloca o símbolo lá do devir, né? O que é o devir? Devir é o vir a ser, né? Ele vai falar assim, tudo o que existe somente naquele momento em que a coisa está acontecendo. A existência é sempre o presente. O passado aponta, né, para algo que foi e que já não é mais, e o futuro aponta para algo que será e que não é mais, né? Então, ele vai dizer, nós só podemos falar de coisas que estão naquele momento acontecendo presentemente. O Heráclito está falando. Então, assim, o que é a verdade? A verdade é aquilo que eu vejo agora. Mas isso que eu vi agora, eu posso falar disso amanhã? Ou ia falar, não, amanhã aquilo que você viu já não é mais igual, né? Amanhã aquilo que você viu é diferente. E aí, então, você vai ter que refazer todo o pensamento novamente para entender aquilo que você viu depois, né? Então, é quase que uma atestação, né? Um abraçar de um princípio que nós vamos chamar de relativismo. O Heráclito, ele é o pai do relativismo, né? Dizendo que existe uma verdade, a verdade absoluta existe, só que ela é relativa ao momento que ela acontece. De certa forma, ele é o pai dos céticos também, né? Tanto dos céticos gregos, quanto dos céticos da filosofia cética lá do David Hume. E o David Hume vai falar a mesma coisa, fala assim, olha, as coisas só são possíveis ser conhecidas quando elas acontecem. Depois que elas aconteceram, você já não sabe mais se você conhece ela de fato. Porque você tem o problema da memória e tem o problema também da experiência poder não se repetir da mesma forma, né? E assim vai ser com Nietzsche, assim vai ser com Foucault, assim vai ser com Hort, com vários filósofos modernos, né? Que vão abraçar o devir, né? Dois filósofos muito modernos que trabalham com isso também muito bem é o Deleuze e o Guattari, que vão trabalhar com a noção de devir para tudo, na verdade, né? Para identidades, para tudo, né? Se você parar para pensar, hoje, por exemplo, né? Você tem esses movimentos LGBTQ+, né? De movimentos de sexualidade aí. LGBT é eterno. Isso, né? LGBT infinito, né? O que é o movimento LGBT? É o movimento que está defendendo a ideia de devir, do Heráclito, né? De devir, né? O que você é? Eu sou hétero neste momento. Né? No momento seguinte, eu posso ser homo. No momento seguinte, eu posso ser trans. No momento seguinte, eu posso voltar a ser hétero. E se eu posso voltar a ser qualquer dessas coisas, então eu não preciso nem definir mais, né? E aí surge a categoria queer. O que é o queer? O queer é essa categoria de fluidez de sexualidade, né? Porque já não tem mais onde colocar, né? Aí coloca o queer aí, já não tem onde você acrescentar mais. Isso ao invés de ficar acrescentando, né, eternamente várias letrinhas, né? Hoje já são 27, eu acho, né? 27 letrinhas que colocariam ali, né? Se você, ao invés de colocar isso para sempre, né? Você modifica tudo colocando queer, né? E o que é o queer? O queer é a aplicação do princípio heracliano. Ou seja, por que definir uma sexualidade?
sendo que você pode mudar ela a qualquer momento, né? É, Então, assim, você poder mudar, eu acho que fica um termo um pouco meio, assim, muito pesado, né? Eu posso mudar, mas mudar como? Na cabeça? Mudar no corpo? Mudar onde? mudar no presente, né? Quer dizer, o presente assim, olha, eu sou hétero. Hétero por quê? Porque eu me relaciono com o sexo oposto. Mas e se amanhã eu me relacionar com o mesmo sexo? É nesse sentido, né? Ele mudou, né? Você muda a cabeça só, né? Você muda o ato, né? A ação, né? Eu me A ação. relacionava com uma coisa. Agora eu me relaciono com outra coisa, né? Então você mudou a ação, né? Então, não é a mudança, vamos dizer assim, material, né? Da vida material O em si. sacro no sentido de base, de solidez, não de sagrado, mas quando eu falo sagrado, do sacro, eu não falando no que tange a religiosidade, eu falo no sacro no sentido de base, né? De fundamento. Então, mas isso é o problema do Heráclito, né? O problema do Heráclito não existe isso, né? Quer dizer assim, ó, o que é essa base fundamental que você está falando aí, né? Seria uma substância, né? Uma substância ou uma essência, né? Uma coisa imutável, né? Uma identidade, né? O que o Heráclito está falando? A identidade não existe, né? Por que não existe? Porque ela está sempre mudando. A ideia de que Deus ele é eterno, né? Isso não existe para o Heráclito, né? Por quê? Porque eu falo assim, ó, o Deus que você acredita, hoje ele é de um jeito, amanhã ele é de outro jeito, porque esse Deus, ele está vivendo, né? Ele está existindo em um mundo que é fogo, né? Em um mundo que é mudança, né? Então ele falando, não existe a possibilidade de existir identidade, né? Você fala assim, ó, eu sou o Lennon, né? Essa é minha identidade. Mas e se amanhã você virar a Lena? Aí garrou, hein, mano? E se amanhã? Entende? Aí, vamos por assim, amanhã Tá rindo você. aí, Fred? Tá maluco? Amanhã, assim, você bate a cabeça e esquece tudo que você é. Você tem que refazer toda a sua identidade novamente, entende? É isso que ele tá falando. Falando assim, olha, não existe. A ideia de que existe uma identidade é uma coisa que a gente criou de maneira artificial. Uhum. O que existe de fato é devir. É isso que o Heráclito está falando, né? Não quer dizer que ele está certo, mas é que assim, é assim que ele pensa. Ô Zac, Pode falar. esse esquema aí de queer é o quê? Aquela. Tá, teoria queer é assim, ó. É Queely? É porque eu tô lendo uma apostila aqui e apareceu um negócio de Queely. É No queer. Evangelho Sinótico, entendeu? Não. Não é Esse é aquilo não. Kelly. Não, É peraí. Kelly, isso aí. Eu achei que era Queely Isso em que você, inglês, isso que sei você lá. viu é aqui, ó, né? Kelly. Kelly é É, a fonte Q, isso aí. né? Eu tô falando da teoria queer. Essa aqui, ó. Ah, A teoria queer, né, é uma teoria que estuda as identidades de gênero, feminino, masculino, transgênero, cisgênero, bissexual, transexual, beleza. pansexual, tal. É isso aí. Aí Show. existe uma teologia queer, né? Tem um livro aqui, inclusive, sobre isso, né? Em algum lugar aqui. Teologia queer, né? Que é uma teologia que trabalha a partir da Bíblia e da teologia, trabalha para poder Bom dia, cara. sustentar. Tudo bem? É Sargento Adileno aqui. Deixa eu te falar, vai entrar um camarada da Porto Seguro para fazer um serviço aqui. Então, a teologia queer trabalha assim uma inclusão dessas outras sexualidades na vida religiosa. Beleza, entendi. Eu só Qual que é quis dizer, aquela teologia Foi mal aí, galera. que você falou lá tranquilo. que defende isso? O nome da teologia? Teologia queer, É que defende a teologia queer. que defende a teologia queer? O Não, nome tem a daquela teologia é queer, tem a aquela teologia teologia lá liberal, tem do vários Ed ramos aí, René. né? Como é que chama? Não. Isso não tem nada. São coisas diferentes, tá? A teologia queer é uma teologia para trabalhar com a diversidade sexual. Sexual, queer. A teologia do Red Renekiewicz, que eu falei lá, que é do Ricardo Gondim, é o Open Theism, ou teísmo aberto. Open Theism. Teísmo aberto. Mas tem outro nome também, uma teologia diferente Tem, lá. teologia do processo. É, isso aí, Open Theism. É a mesma coisa, né? Beleza. Então, mas assim, ó, aí, a teologia do processo, né, e o teísmo aberto
eles são outros dois exemplos de aplicação da teoria do Heráclito, né? Porque o que é a teologia do processo e o open theism, né? É a ideia de que Deus muda, né? É a ideia de que na medida em que a história acontece, ela vai transformando tanto nós, como seres humanos, quanto Deus, que também participa da história, né? É isso que o Heráclito está falando, olha, o Deus dos antigos não é o mesmo Deus dos modernos. Por quê? Porque esse Deus, ele está em constante permanência e mudança, né? Agora ficou claro, hein? Ele não pode ser, nunca uma coisa é mesma, né? Nunca uma coisa é a mesma coisa. Ela sempre está em mudança, transformação. Esse é o princípio heracliano. Mesmo para Deus, né? Agora fechou pra com o caixão de ouro, hein? Para tudo, né? O Heráclito, ele está negando a existência do ser, né? Ele está dizendo que o que existe é o vir a ser, né? Vir a ser. Aí o Parmênides vai em oposição, isso, né? Que a gente isso, estudou. Exatamente. Beleza. Entendi. Então, vou ausentar aqui rapidinho, pode continuar aí. Eu só vou receber um cara aqui para ele fazer um serviço aqui e já volto. Pode continuar. Tá. Então, para o Heráclito, né, existe o não ser, né? O que é o não ser? O não ser é o passado e o não ser é o futuro, né? Por que o não ser é o passado? Porque o passado é aquilo que deixou de ser e o futuro é aquilo que ainda será, né? Então, o ser, ele só existe no momento presente, nesse segundo, né? Para o Heráclito. Tudo bem? Beleza. As coisas, então, por Heráclito, elas nasceriam, né, por oposição dos particulares, né, segundo a harmonia do todo, né? Então, o que é a oposição dos particulares, né? Então, o calor, ele nasce, né, do atrito que é causado do frio, né? O frio, ele causará um atrito que produzirá o calor. O calor é o oposto do frio, mas ele deriva do frio por um processo que ele vai chamar, né, por um processo de oposição. Nesse sentido, por Heráclito, então, tudo que existe possui o seu oposto. Então, a matéria possui o seu oposto, né, que é a imatéria, né? Sei lá, né? A vida possui o seu oposto, né? Que é a morte. E a morte não é uma não vida. A morte é um outro tipo de vida, né? Tanto que vai fazer. A morte é um tipo de vida, a vida é um outro tipo de vida. As duas, elas são opostas, mas elas não são uma negação da outra. Elas são derivações opositórias que vão sempre tendendo para a harmonia. Quando você junta o não-vida com a vida, você tem um movimento, né? E aí, nesse movimento, você consegue ter o todo. O todo é o quê? É um processo permanente de transformações. Até aqui, beleza, Fred? Beleza. Show de bola. Importantíssimo o Heráclito, tá? Ele vai inserir a ideia de movimento. O movimento é muito importante para ele, né? Seria assim, o elemento o termo mais importante. E nesse sentido, a gente pode descolar o Heráclito desses três primeiros, né? Dizendo que ele, na verdade, começa a fazer uma investigação não do princípio que forma o mundo, mas sim da forma como o mundo funciona, né? Então o Heráclito, ele começa a falar sobre o funcionamento do mundo, ao invés de falar sobre o elemento que funda o mundo, né? Então é uma mudança sutil ali, né? Mas muito importante na perspectiva da compreensão. O Heráclito continua ainda preso, né, aos de Mileto, simplesmente pela razão, né, de que, assim como os Miletos, ele está procurando, né, um princípio unificador, né, o uno, que seria o movimento. Aí nós temos os pitagóricos. Os pitagóricos, né, com Pitágoras sendo o principal, eles estão mais próximos do tipo, né, de filosofia que o Heráclito está fazendo do que com os do de Mileto. Por quê? Porque o Pitágoras, né, e os pitagóricos também estão preocupados com o funcionamento do mundo, ao invés de preocupar-se com o
fundamento do mundo, né? Funcionamento e fundamento, né? Funcionamento e estrutura. O Pitágoras fala assim, não, existe uma estrutura do mundo? Existe. Mas a minha principal preocupação é como o mundo funciona, e não é com esse elemento estrutural. Para Pitágoras, né, o elemento estrutural seria o número. Aí vão lembrar, né? Número é algo extremamente abstrato. É como se ele quisesse dizer assim, sabe aquele áperon lá, né? Do Anaximandro, né? Então, nós vamos chamar aquele áperon, né? Que é o ilimitado de números, né? Qual que é a diferença entre o áperon e o número? É porque o número do Pitágoras, ele é uma sucessão de definidos, né? Ele é uma sucessão de limitantes. Mas como os números são infinitos, eles mantêm essa noção de infinitude. Então ele fala assim, ó, o mundo, né? Ele é composto por elementos infinitos, né? Infinitos, mas que são delimitados, limitados por cada número. Então o 1 é uma limitação, o 2 é uma limitação, o 3 é uma limitação, o 4 é uma limitação. Todos os números juntos formam a infinitude, mas cada um deles também forma uma finitude. Ele está colocando aqui, então, uma relação mais sofisticada ainda, né? Qual é a proposta? Qual é o desejo? Né? Qual é a finalidade do pitagórico? Né? É encontrar, né? É entender como o mundo funciona por meio da harmonia, que é o nome, né? É o conceito mais importante dos pitagóricos, né? O conceito de harmonia. E esse conceito de harmonia, ele é derivado do cálculo numérico. Desde o cálculo da música, né? Que é aquele cálculo que você faz lá cortando as cordas, né? Esticando as cordas e encontrando as oitavas, né? Encontrando, né? As terças, né? As quintas e tal. Esse princípio, né? Da harmonia do mundo por meio da música, que é matematizada, mas também a harmonia do universo, quando você nota que existem determinadas proporções, né? Que estão presentes na natureza. Por exemplo, né, a proporção áurea, né, a frequência Fibonacci, né, que é aquele negócio dos caracóis, né, negócio das plantas, das rosas, né, que ela sempre tem as mesmas, o cálculo, né, que se faz para a observação da composição do objeto, né, ele tem meio que se repete na natureza. Né? É onde você vai descobrir, por exemplo, né, o valor de circunferência, né, como medir áreas por meio dos triângulos, né? Cateto, né? Hipotenusa, essas coisas todas aí são todas elementos que são percebidos pelos pitagóricos, né? Então ele é muito próximo daquilo que nós chamaríamos de físicos, né? Da modernidade. Mas os pitagóricos, eles não são materialistas, né? Eles são um grupo basicamente espiritual, né? Místico, né? Então ele vai dizer, né, que essa física do mundo, ela é uma espécie de um vestígio, né? Ela é uma espécie de um apontamento, né? de uma pista, né? Do que está por trás deste mundo. E o que está por trás deste mundo, né? É uma complexidade mística da harmonia eterna, né? Da harmonia plena, né? Então, segundo ele, né, as relações harmônicas e matemáticas, né, no todo e nas partes, é quem formam a natureza como nós a conhecemos, né, a physis. Não sei se tá de boa essa revisão aqui do Pitágoras? Tá tranquilo. Deixa eu te perguntar. A gente sabe que o Pitágoras e o Heráclito é mais ou menos da mesma idade ali, né? Mais ou menos da mesma região, mesma época, perdão. Eles pensavam iguais por causa dos antepassados. Sim. Dos estudos antepassados, né? Porque um não tinha contato com o outro. Ou tinha? Não, né? Os pitagóricos o Heráclito, na verdade, né? Uhum. Não tiveram contato um com o outro, não. Provavelmente eles sabiam, assim, ouviram falar, né, um do outro, né?
mas não um contato de, eu aprendi com ele, né? Conheci o cara. Não, só de ouvir falar mesmo, de tipo assim, propaganda, né? Propaganda é que faz a coisa. É porque assim, ele viajava muito, né? Os filósofos isso. viajavam muito, é por isso que eu tô te perguntando. Os gregos viajam muito porque eles dependem muito do comércio exterior, né? Porque eles não conseguem produzir tudo que eles precisam, né? Então eles precisam muito fazer navegação, né? E fazer linhas de comércio, né? Isso é importante para entender também como que a filosofia nasce ali, né? Quer dizer, se você tem um lugar onde tudo que você planta, tudo que você precisa ser planta perto de você, você não precisa viajar muito, né? Você fica muito restrito, né? Geograficamente a um local. E aí você não consegue entrar em contato com ideias novas, né? E isso faz com que a sua mente fique meio embotada. É. Você mesmo que viaja, né? E eu vejo que eles têm uma adrenalina neles mesmo de conhecer mais, né, sobre isso. Isso, tipo, é um vício exatamente. deles, né? O que eu entendo é isso, dá para entender isso. Exatamente, né? Eles têm um certo contexto de paz ali, né? Não é guerra toda hora, né? Isso. Uma certa prosperidade financeira faz com que eles possam ocupar o tempo deles, né? Não em ter que toda hora ter que trabalhar para poder ter o sustento, né? Mas de tempo livre, né? Para poder pensar, viajar, né? E aí entender, né? Você que viaja bastante lá para a Europa, né? Cada viagem que você faz, né? Você volta outra pessoa, né? E você volta vê motivado, novas, né? Motivado, né? Você sente coisas novas, né? Você fala, eu vi aqui, né? Sei lá, né? O museu tal, né? Pelas fotos, agora eu fui lá e vi, né? Eu toquei, né? Senti o cheiro, eu vi. Então você muda a sua consciência com isso, né? Isso é bem importante para os pitagóricos, para todos os filósofos, na verdade, desse momento aqui, né? Beleza. O Pitágoras provavelmente ele foi para o Egito, né? Provavelmente ele foi, assim, conhecer os mistérios das religiões ali da região e tal. Deve ter ido um pouco para a Europa também, né? Europa ali mais perto do Mar Egeu ali, né? Do Mar Mediterrâneo. Então ele é um cara que viaja, né? O próximo que a gente viu, né? Foi o Xenófanes, né? O Xenófanes, ele não tem um princípio, né? A gente viu que ele é aquele cara que vai dar a abertura para a gente pensar melhor, né? O Deus eterno, imutável, né? Aquele cara que falava contra a antropomorfização de Deus, né? Deus, ele é um ser que não tem corpo, não tem cabeça, não tem braços, né? Ele é eterno, ele é onipotente, onipresente, onisciente, né? Então, aquela ideia, né, de Deus como de uma postura, né, anti o antropomorfismo grego, né, anti-religião grega. Esse cara aí que era o músico, né? Isso, né, que ele era o rapsor, né? Ele ia de cidade em cidade fazendo a sua poesia, né, utilizando nota musical para poder gravar a poesia dele, né? Eu gravei esse nome, eu não sei se tem a ver, por causa daquela banda Rhapsody lá. Tem Rhapsody, né, a banda, né? Eu não sei se é a mesma coisa. O Rapsor é um poeta grego, né? É o Homero. O Homero é um Rapsor, né? O Homero, né? O Hesíodo, né? Eles eram rapsores, né? Chama Rapsor por quê? Porque eu não sei se a palavra exatamente significa isso, né? Mas é a ideia do cara que tá lá rimando coisas, né? Ele tá lá fazendo poesia de rima para poder se apresentar, né? Entrar na cabeça do pessoal, né? Chiclete. Isso. Exatamente, eles são como se fossem os historiadores da época, né? Como é que eu conto uma história, né? Ao invés de contar narrativamente a história, a gente conta a história de maneira musical, né? São os bardos, né? Da época da Idade Média, né? Que pegam lá feitos heróicos e fazem uma canção, uma música, né? Isso é muito comum. Antes da gente ter narrativa histórica, né? Não tinha nem escrita direito, né? Assim, as pessoas escreviam, mas assim, era muito mais acessível, né? Para as pessoas essas contações, né? E aí ele vai dizer que a Terra é o elemento, né? A Terra, não a Terra, o elemento Terra, né?
mas o planeta Terra, né, ela é formado, né, por esse princípio terroso, que é o elemento que forma o nosso mundo. Não todos os mundos, né? Por quê? Porque ele já vai propor que existem outros mundos com outros elementos que os formam. O Xenofanes também, ele era um cara muito observador, né? Ele era talvez o primeiro arqueólogo, né? Ele observava os restos, os fósseis, né? De animais pré-históricos que ele encontrava nas andanças dele, né? E aí ele dizia, olha, esse fóssil aqui é de um bicho que não existe mais. Portanto, ele falava assim, então quer dizer que o nosso planeta, ele já teve, né, uma outra vida, né, uma outra realidade, e essa outra realidade, ela nos leva a entender que os elementos que nos formam aqui podem não ser os elementos que nos formarão daqui a muito tempo. Então ele insere essa noção de história, afirmando o elemento terra como elemento de princípio, mas não explicando como esse elemento forma as coisas. A grande contribuição do Xenófanes, nesse caso, não é tanto falar sobre arquê, mas é mais falar sobre a metafísica, né? Falar sobre a existência de um Deus que ele não tem forma humana. E aí nós abrimos, né? E aí então, passado o tempo aqui, nós temos o aparecimento dos filósofos da escola eleata. Escola eleata vem de Eleia, né? E Eleia é uma região, uma cidade que fica hoje na Itália. Dos eleatas, nós temos esses três, né, que são os mais importantes, que é o Parmênides, o Zenão e o Melisso. Todos eles, um é discípulo do outro, né? Então, o Parmênides, né? Aqui está escrito Parmênides, é errado, Parmênides, né? O Parmênides, ele é o mestre de Zenão, e o Zenão é o mestre de Melisso. Qual é a característica fundamental dos eleatas, né? A defesa do ser. E nesse caso, os eleatas estão se opondo ao Heráclito. O Heráclito nem forma uma escola, não tem uma escola de Éfeso, né? Não tem uma escola heracliana. O Heráclito ele é uma alma solitária, nesse caso. Mas os eleatas, não, eles formam uma escola filosófica, né? Eles vão defender o ser como o princípio, né? O fundamento de todas as coisas. E vão defender que não existe o não ser, só existe o ser. No caso do Parmênides, né, ele lança a ideia do ser. Mas qual é o ser do Parmênides? O ser do Parmênides, né, é aquela esfera perfeita. Você lembra disso, né, Fred? Lembro, sim, lembro. O Parmênides fala assim, o ser, ele é finito e ilimitado. Por que ele é finito e ilimitado? Porque o Parmênides estava dizendo que o ser tem que ser perfeito. E algo para ser perfeito não pode ser infinito. Porque o infinito, ele não delimita uma perfeição, né? Algo que é perfeito, para ser perfeito, ele tem que ser limitado para o Parmênides. Faz sentido o que ele está falando. Olha, como é que eu vou dizer que algo é perfeito se eu não consigo enxergar a sua perfeição? Para eu enxergar a perfeição de algo, eu só conseguirei fazer isso se eu conseguir enxergar esse algo na sua totalidade. E aí ele vai, então, ter que afirmar que existe uma limitação no ser que vai para poder afirmar a sua perfeição. Essa limitação, ele vai ter que ter uma forma. E aí o Parmênides vai buscar essa forma lá nos pitagóricos, né? Os pitagóricos vão dizer, bom, a forma mais perfeita, a forma geométrica, né, mais perfeita que existe é o círculo. Portanto, o ser é um círculo, né? É uma esfera perfeita para Parmênides.
Beleza. O Zenão, ele não vai discutir isso, né? O Zenão, ele vai discutir como é que o ser pode sobreviver, né? A noção de ser pode sobreviver às percepções dos sentidos, que são as percepções do movimento, que tem origem lá no pensamento de Heráclito. Como é que eu posso dizer que o ser existe se uma flecha que é lançada, ela se movimenta do ponto A ao ponto B? Aí é aquela parte do paradoxo, né, que você falou. Perfeito, exatamente, né? Então o Zenão, ele vai propor os 3 paradoxos, né? O paradoxo de Aquiles, o paradoxo da linha de chegada, né? E o paradoxo da flecha, para dizer, para explicar como é que o movimento não existe. Eu lembro que você falou o negócio do grão, que eu até perguntei, né? Se o grão cair no chão. Exato, né? Tem esse outro paradoxo também do barulho, né? Do barulho, ou seja, cai um grão de arroz no chão, ele não faz barulho. Aí cai 1000 grãos, né? Aí eles fazem o barulho, né? Como é que um grão não faz barulho e 1000 grãos fazem barulho, né? Ele ia falar, o barulho, então, é uma percepção ilusória. Né? O barulho de 1000 grãos é uma ilusão do movimento. Porque, na verdade, não estão caindo 1000 grãos. Estão caindo grão, 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 grão e grão. É um grão por vez que cai. Não cai 1000 grãos, né? E se você faz o recorte de cada grão que cai, você não escuta nada. Então, de fato, não há nenhum barulho quando cai 1000 grãos. O barulho que eu escuto é uma impressão ilusória dos sentidos. Prazer não. Da mesma forma, né? A flecha que é lançada, ela na verdade não está em movimento. O que acontece é que eu vejo ela parada em vários lugares diferentes. Né? Eu vejo ela parada no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D. Quando eu junto tudo isso na minha mente, eu tenho a impressão de que ela está se movimentando. Mas, se eu recortar cada momento específico, ela vai estar parada. Né? É a ideia da foto, né? Se eu pego uma foto, né, da flecha se movimentando, na foto ela vai estar parada. O Zenão está falando, a foto é o ser. A sucessão de fotos são vários seres colocados um depois do outro. E a impressão que eu tenho de movimento, na verdade, é uma ilusão dos sentidos. De boa? De boa. E aí vem o Melisso, né? E o Melisso é o último, né? O Melisso, ele vai voltar lá ao Parmênides para poder aprimorar o pensamento do Parmênides. E o que ele vai fazer de aprimoramento? Ele vai dizer que o ser não é uma esfera, que o ser não é limitado, mas que o ser é ilimitado. Né? Então a diferença dele é essa. Ele vai concordar com o Parmênides em tudo, menos na noção de limitação do ser. Mas se eu posso reduzir, né? Se eu posso lá, sei lá, resumir, né, a escola eleata é a escola do ser. Entendi. O ser é o princípio, e fora do princípio nada existe, por isso não ser. E como que as coisas vieram a existir? A rigor, não existe nenhum principiado, né? Ou seja, nada veio a existir. Por quê? Porque se alguma coisa veio a existir, ela não existia antes. E aí já não pode ser. Então, tudo que existe, existe já, no ser, já. Aquilo que eu não vejo ainda porque a minha mente limitada, minha mente enganada pelos sentidos, né, não desvelou aquilo ainda. Esse é o pensamento do Parmênides, né? O principal. É, o pensamento do Eleatos. O ser é, então, no caso, o ser é e ele não pode ser, né? Isso, exatamente. Então a pergunta assim, ó, lá no século I, né, no século I, já existia carro movido a energia, a combustão? O Parmênides vai falar, sim, já existia. Só que a gente não tinha visto ainda. Entendi.
O ser desse carro, ele já existia, mas nós não tínhamos visto esse ser se materializar em uma forma material. É como se o Parmênides viesse hoje, né, e falasse assim, ó, esse carro aí, na verdade, ele é uma derivação, ele é um aprimoramento, né, do ser da carroça. Ele já existia lá, só que a gente não sabia que ele existia ainda porque a gente não tinha visto. E aí o problema, né? Por que a gente não vê? A gente não vê porque a gente usa os sentidos. E para ele, os sentidos não são princípios seguros de percepção da realidade. Então, eles não são filósofos empiristas. Eles são filósofos eminentemente racionalistas. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. É muito importante isso, por quê? Porque o Platão, o Sócrates, eles vão partir daqui. Eles vão partir desta ideia eleata para formar toda a filosofia deles, a filosofia do mundo ideal. Aí nós entramos nos pluralistas, né? E eles estão voltando a discutir aquilo que os monistas estavam discutindo, ou seja, né? Aqui eles começam a discutir novamente o princípio das coisas. Notando, né? Ó, Pitágoras, ó, Heráclito, Pitágoras, Xenofanes e os Eleatas, não Xenofanes, né? Heráclitos, Pitágoras e os Eleatas, né? Eles explicam muito mais como o mundo funciona. E os pluralistas voltam a explicar do que o mundo é feito. Aí o primeiro é o Empédocles, né? O Empédocles vai falar, bom, o mundo é feito de 4 elementos, né? Que ele vai chamar de 4... como é que ele vai chamar? Raízes. Não é raízes. As 4 vias. Raízes. Oi? Não é vias? Não é vias, não. São não é raízes, né? A raiz é usada pelo Anaxágoras, mas é um outro termo que ele utiliza lá. Mas, enfim, né? A ideia dos 4 elementos, né? Os 4 elementos, eles formariam tudo que existe. Ar, água, terra e fogo. De certa forma, né? Retomando aqui o pensamento do Anaximenes, mas já discordando dele de que exista um elemento único, né? A diversidade das coisas evoca a ideia de que existe, então, uma diversidade de coisas. E aí, o amor e o ódio, né? De cada elemento que atrai um ao outro, que vai fazendo com que as coisas existam. Então, uma água viva, ela é um conglomerado de amor, de vento e água, e pouco de terra e fogo, né? Sei lá, né? Uma pessoa, né? Um ser humano, ele é um conglomerado de amor, de terra, fogo, um pouco menos de ar e um pouco de água, né? Então, cada coisa vai ter um aglomerado que vai se atraindo, né? Por meio desses conceitos, né? De amor e ódio, né? Do eros, né? Que é o amor que atrai, né? E do ódio, né? Aí nós temos o Anaxágoras, que vai aprimorar um pouco mais. Ele vai falar sobre as homeomerias, né? A gente já viu isso antes, né? O que são as homeomerias mesmo? Sementes, né? Sementes. É isso, né? Sementes, né? Não é o átomo. Empédocles... Ele ainda falou, não é átomo. Não é átomo. É semente, né? Sementes de todas as coisas que existem. Certo? Certo. Então, não é só agora a semente da água, né? A água tem uma semente, né? Mas a água salgada tem uma semente. A água doce tem uma semente. A água que evapora tem uma semente. A água que congela tem uma semente. Aí você tem uma semente da rosa, uma semente da margarida, uma semente do lírio, uma semente do narciso, tem uma semente do pardal, tem uma semente para cada ser que existe e para cada parte componente do ser uma semente diferente também. A pétala da rosa tem uma semente. A cor vermelha da pétala da rosa tem uma semente. Então tem uma semente que é uma qualidade para cada coisa que existe. E essas sementes, elas são em qual quantidade? É invariável.
invariável. Elas podem ser divididas eternamente. Isso. Né? Então, eu posso ter quantas homeomerias de vermelhos? Quantos eu quiser. Basta que eu vá dividindo, né? De maneira que cada divisão não divide ela pela metade, mas ela, na verdade, multiplica ela em 2. E continua sendo o ser, né? Essa foi a minha pergunta. E continua sendo uma só, exatamente. Continua sendo uma só, agora divididas em 2, que multiplicam, né? Então, a homeomeria vermelha, ao ser dividida, ela forma 2 homeomerias vermelhas, e a homeomeria vermelha é composta de 2 que formam o ser. O ser é composto de todas as homeomerias juntas. E aí, novamente, então, o ser aqui, ele é infinito e eterno, como dizia o Melisso, né? Mas o Anaxágoras coloca um elemento muito mais importante do que as homeomerias, que é um princípio de ordenação das homeomerias, né? Ele vai chamar de nous, que nós vamos chamar de inteligência. É assim, ó, existe uma inteligência que faz com que as homeomerias elas se juntem umas com as outras, né? Então, ele está dizendo que existe uma teleologia, né? Existe uma razão pela qual determinadas homeomerias se unificam para formar determinadas coisas. E essas coisas, elas são pensadas por uma mente inteligível, uma mente inteligente que pensa tudo. Tudo bem? Tudo bem. O Leno não está aqui? Bom, vamos lá. Tá aqui. Tá ocupado aí. Tá de boa. É que eu tô olhando o cara tá instalando o chuveiro ali e eu tô lá e cá. Beleza. Mas eu tô ouvindo. Eu deixei do volume alto, quando eu tô lá eu tô ouvindo. Aí nós temos, depois do Anaxágoras, né? Nós vamos ter o Leucipo, que ele é o fundador do atomismo, mas que nós sabemos muito pouco sobre ele, né? Nós sabemos muito mais sobre o discípulo dele, que é o Demócrito. E aí nós temos, de fato, o átomo. Né? Eles vão pegar lá a homeomeria do Anaxágoras, né? E vai falar, olha, esse negócio de dividir uma coisa e ela continuar igual, não é lógico. Você não pode dividir, né? Eu não posso pegar, sei lá, 1 grão de arroz, dividir ele no meio e ficar com 2 grãos de arroz iguais ao que não foi dividido antes. Vamos supor, né? 1 grão de arroz tem, sei lá, 2 gramas, né? Aí eu divido ele. Na concepção do Anaxágoras, se eu dividir 1 grão de arroz de 2 gramas, eu vou ter 2 grãos de arroz com 2 gramas. Porque a qualidade dele não muda. Mas aí chega o Demócrito e fala, não, mas não é possível isso, né? Se eu dividir 1 grão de arroz de 2 gramas, o que eu vou ter são 2 pedaços de grão de arroz de 1 grama cada um. Uhum. Certo? Você fala assim, não, se eu dividir uma coisa, eu não tenho 2 delas, né? Eu tenho 2 pedaços dela. Então não dá para dividir, não dá para dividir. Que se eu dividir, eu vou perder qualidade, né? Então ele vai falar, bom, ao invés de dividir, esses elementos, né, que são essas homeomerias, né, essas raízes, elas na verdade são indivisíveis. E aí ele vai falar que existe, né, vai criar o conceito de átomo, né? O Leucipo com o Demócrito, né, criando o conceito de átomo. Aí ele vai dizer, bom, se eles são indivisíveis, então eles não podem ter qualidades diferentes. Não pode ter um átomo de vermelho, um átomo de azul, um átomo de girassol, um átomo de rosa, um átomo de água, um átomo de terra. Não pode ter. Porque eles são indivisíveis, qualitativamente. Então ele vai dizer, ao invés deles serem átomos de determinadas coisas, eles são só átomos. E eles têm em si mesmo a possibilidade de se juntar e formar qualquer coisa. Então, o átomo da água é o mesmo átomo da terra, é o mesmo do fogo, é o mesmo da planta, é o mesmo da árvore.
A diferença está na quantidade de átomos. Uma água tem uma quantidade X de átomos e uma árvore uma quantidade Y de átomos. E dependendo da quantidade, você tem uma coisa ou outra. Tudo bem até aqui? Beleza. Além da quantidade, os átomos eles têm formas geométricas diferentes. Então, alguns átomos são quadrados, triangulares, né? Eles são hexágonos, são, sei lá, quebrados, né? Como se fossem peças de um quebra-cabeça. E esses átomos, eles estão boiando, né? Nadando em um caldeirão de caos universal em um vértice. Ou seja, né, em uma espécie de redemoinho, né? O que faz com que cada átomo bata um no outro, de vez em quando, aleatoriamente. Quando um átomo de determinado formato bate num outro átomo cujo formato encaixa bem nele, esses dois átomos eles se unem, eles se encaixam. E desses encaixes é que todas as coisas são formadas. Tudo certo? Tudo. Então, tudo Beleza. existe por meio do acaso. Peraí. Eu lembro daquele negócio que você falou, que tinha três qualidades. Aí tinha um deles era eflúvios, um trem assim. São os movimentos, né? É. Tem o principial, né? O princípio, o eflúvio e a degeneração. Certo? Beleza. O que é o eflúvio, né? O eflúvio é esse momento onde o átomo ele se unifica, que é onde eu vejo o átomo acontecer. Ele fala assim, olha, o átomo primordial lá, eu não enxergo ele. Mas quando aquele átomo primordial vai batendo um no outro e forma uma árvore, aí eu enxergo a árvore. O que é a árvore? A árvore é um eflúvio. Mas a partir do momento em que a árvore foi formada, ela começa a perder átomo, né? Porque ela começa a envelhecer. E esse átomo que ela está perdendo, eu também não enxergo. Então, o que eu enxergo para o Demócrito? O que eu enxergo é o eflúvio, né? É a união daqueles átomos naquele momento. Ok. Mas o mais importante para ele é dizer, né, que esses átomos, eles se unificaram, né, se juntaram, não porque houve uma intencionalidade, não porque tinha que ser, mas porque foi por acaso. Ele é o primeiro a propor isso, né? As coisas que existem não existem por uma razão. A única razão das coisas existirem é porque, por acaso, os átomos se bateram e se encaixaram. O mundo não é feito por uma mente inteligente. Ele Então, até vai dizer... Oi. Então, para ele, tudo é fruto do acaso, né? Tudo é fruto do acaso, né? É por acaso, assim. Você vai lá... o pai e a mãe, eles têm relações sexuais, 500 relações sexuais, e dessas 500 nasceu um filho só. Ué, mas se teve 500, por que nasceu um filho? Ele ia falar, porque por acaso, o átomo do pai encontrou com o átomo da mãe e encaixou. Naquele momento encaixou. Mas naquelas outras 500 vezes, não teve encaixe, né? Os átomos não tinham formas suficientemente adaptadas para se encaixar. Não era Claro, semelhante, né? Eu lembro que tinha não uma era palavra. semelhante. Isso é uma explicação muito potente, né? Muito potente para explicar a realidade, né? Muito, sim. É doido. Nem tudo vai ser sempre igual, porque para ser sempre igual é preciso que haja uma determinada confluência, né, de características para que ela se repita. Né? E aí está a questão do átomo, né, que é muito importante aí e que vai dar origem a toda uma reflexão sobre a não necessidade de você pensar em uma essência para as coisas, né? Pro Demócrito, não existe essência. O que existe é acaso. Por acaso, eu me tornei o que eu sou. Mas poderia não ter feito, né? Não ter me tornado.
A gente pode pensar, né? O pensamento do Demócrito, ele informa o pensamento do Marx, né? O que o Marx fala sobre a sociedade burguesa? Assim, ó, por acaso, as coisas que aconteceram na história acabaram formando a ideologia burguesa. Mas, como ela não é essencializada, essa ideologia não precisa ser eterna. Ela pode ser fragmentada e dar origem a uma outra realidade, né? Ele tira isso do pensamento demócrito, né? Democriano, né? A ideia de que é o acaso que forma as coisas. E aí, por último, nós temos esses dois que são os físicos ecléticos, né? Que é o Diógenes de Apolônia e o Arquelau de Atenas. O Diógenes de Apolônia volta a pensar em um princípio único, né? Não, então aqui ele deixa de ser um pluralista e volta lá, né, para os monistas, né? O heracliano. Mas ele vai inserir um pouco da influência dos eleatas, né, do ser, dizendo então que e do Anaxágoras, né, existe uma inteligência, existe um elemento chamado ar infinito, elemento único, mas essa inteligência usa o ar infinito para fazer, né, para produzir as coisas que existem, que possuem, portanto, uma finalidade. Então, ele nega a noção de acaso do Demócrito e volta com a questão de intencionalidade, né? De causa final. Ó, existe uma inteligência que faz a rosa porque a rosa é importante para alguma coisa. E, por último, é o Arquelau de Atenas, que ele vai defender a mesma coisa que o Diógenes de Apolônia, mas ele é particularmente importante, por quê? Porque ele vai ser o primeiro filósofo a fundar uma escola em Atenas. E Atenas é o berço da filosofia a partir de então, né? E aí? Beleza, eu acho que na aula a gente não falou desses dois aí, não. Falou mais dos Falamos. outros. A gente falou, só que teve um slide para cada um. Quer ver? Eu vou até abrir aqui pra gente ver. Eu não lembro. Eu acho que já estava cansado. Eu lembro mais do pensamento, né? Mas o pensamento você falou do pensamento de todos, né? Ao mesmo tempo? O pensamento? Na aula, o pensamento. De quem? Dos quatro, né? Porque você falou o quarteto todo junto. Falei tudo junto. Deixa eu abrir aqui para você ver, peraí, rapidão. É do Arquelau e do Diógenes, não lembro muito. Eles não são, assim, tão importantes assim, em termos de proposição. Não são canônicos, né? Mas eles, o Giovanni Reale coloca eles como importantes também. Aqui, ó. Tá vendo aí? Tô lembrando. Tá bom. Então a gente falou aqui, ó, do Diógenes de Apolônia, né? Uhum. O ar infinito, Diógenes de Apolônia, que exerceu atividade em Atenas em 440, a coisa de 23, sustentou a necessidade de retornar ao monismo, que eu acabei de falar, né? Porque, em sua opinião, se os princípios fossem muitos e de natureza diferente entre si, não se poderia misturar nem agir um sobre o outro. Assim é necessário que todas as coisas nasçam por transformação a partir do mesmo princípio. Então ele falou assim, olha, não dá para misturar terra com água, ar com terra. Essa mistura ela é impossível, porque uma coisa não liga, não dá liga com a outra. Então ele ia falar assim, olha, para você misturar uma coisa de verdade, essa coisa deve ter a mesma qualidade. É como se você misturar, sei lá, água com vinho, né? Dá para misturar água com vinho, mas não dá para misturar água com pedra. Se você misturar água com pedra, você vai ver pedra e água separados, né? Eles não se misturam, né? Então ele fala assim, tem que ter um elemento que dê para misturar tudo. Água com água também não se mistura não, cara.
Água com? Com água. Você mistura, assim... Se ela for do Rio Negro e do Rio Solimões, meu irmão... é verdade, né? É verdade, né? Mas há uma dúvida, né? Se eu pegar um copo d'água do Rio Solimões, um copo d'água do Rio Negro, e colocar ele no recipiente, ele se diferencia também? Também. Então, né? O que ele está falando aqui é que, em tese, né? Acho que ele está pensando mais assim, por exemplo, o vinho, né? Se você pegar vinho, colocar ele num recipiente, colocar água, os dois eles misturam. Porque ele não conhecia o Rio Amazonas ainda, pô, na época. Talvez algumas experiências dessas, né? Por exemplo, sei lá, óleo e água, por exemplo, né? Não mistura também, né? Mas essa é a forma como ele pensa, né? Ele pensa assim, olha, pedra... Não, eu só queria só fazer propaganda aqui do Encontro das Águas. Não, mas realmente, né? Realmente, eu não sabia que se você... Eu fui, cara, eu visitei lá... Na verdade, a primeira vez que eu fui visitar realmente, para parar, para fazer um turismo, foi quando a minha esposa foi lá, que eu fui levar ela para conhecer. Aí você coloca a mão, cara, uma já é mais gelada do Rio Negro, você coloca que é mais barrenta a água, já é mais quente, cara. Que coisa incrível, né? Um do lado da outra, assim, ó. Do lado da outra, assim, ó. Mas, entendeu? Seria muito interessante ver o Diógenes de Apolônia lá, né? Olhando aqui e falando, acho que tô errado aqui na minha teoria. Né? mas é interessante isso, né? Que assim, você tem que pensar assim, olha, o que ele tá fazendo, né, para poder chegar a essa conclusão, né? Provavelmente ele tá pegando pedra e água, colocando dentro do recipiente, falando, olha, não mistura, né? Mas não sei se isso dá pra gente levar isso ao extremo, assim, falar assim, nossa, não, ele tá errado, né? Ele não é que ele tá errado, é que ele tá limitado, né? Ele tá limitado para aquilo que ele tem ali. É a experiência, né? Você fez a experiência, aqui deu certo, aqui deu certo, aqui deu certo, pô, aqui não deu. E aí, o outro que eu ia falar que é o Arquelau, né? Então, aqui, né? Tô ouvindo. O Arquelau. Ele vai... O ar infinito inteligente, né? É o ar inteligente, né? Então, ele definia, né, o ar e a infinitude, né, tal. Tem a matéria primitiva, que é idêntica ao ar misturado com a mente, né? Então ele traz novamente o pensamento do Anaxágoras, né? A mente, né? E aí, por um processo de espessamento e afinamento, que esse princípio de espessamento e afinamento é o lado Anaximenes, né? Que é o de condensação e rarefação, né? Surgiu o frio e o calor, então espessamento e afinamento, né? Condensação e rarefação dá atrito, né, para ele, né? E o atrito produz o calor, e do calor a água, o fogo, e assim sucessivamente, né? Aqui eu acho que a experiência dele é a experiência da mão mesmo, né? De pegar e você esfregar uma mão na outra, né? É o atrito do ar, né? Que forma calor. Se você vai esfregando isso, a mão, né? Sei lá, num ambiente úmido e seco, né? Esse atrito do calor vai condensando a água na sua mão, né? Então, de certa forma, você vai produzindo outros elementos a partir dessa experiência, né? E aí o Arquelau deduziu que o movimento a partir da oposição do quente e o frio causada pela vontade da mente material. Então, a vontade da mente material produz, né, essa atrito que forma todas as coisas, né? E aí, da água vai surgindo, né, por espessamento, a terra, vai surgindo por espessamento os animais e os seres humanos, né? Daí a origem dos seres humanos seria a origem da terra, né? Não é tão importante, assim, a ideia dele não é revolucionária, assim, não é, nossa, né, diferentona, não. Mas é um degrauzinho a mais, né, que você vai subindo para chegar no final, que é a escola de Atenas, né? Da qual o Arquelau ele vai ser o fundador. Bom, e com isso a gente viu, então, resumidamente, né, a gente viu os 12 filósofos pré-socráticos que a gente já estudou até agora.